Olá, meu nome é Marcelo, mas sou conhecido pelo apelido de Careca. E esse relato que vou compartilhar com vocês aconteceu no ano de 2012, quando eu morava em um povoado na zona rural, no pequeno município de Uauá, no norte da Bahia, na micro-região de Juazeiro. Hoje, eu moro na cidade onde tem um pequeno comércio. Nessa época, eu ainda estava namorando com a Nilza, a minha esposa, e ela morava na fazenda Campo Limpo. Eu sempre gostava de ir para a casa dela à boca da noite, mas na volta aproveitava para dar uma caçada. A distância entre o povoado que eu morava e a fazenda era bem pequena, cerca de 2 quilômetros. Isso se eu fosse por uma vereda que cortava de ponta a ponta a mata da fazenda JK, pois se eu fosse pela rodagem certa, a distância ficava a mais de 6 quilômetros. Era uma noite de lua, a mata estava bem clara. Então, peguei minha bicicleta, uma lanterna e levei também a espingarda. Chamei o meu cachorro, já que na volta eu queria passar em uma espera para matar alguma caça. Saí por volta das 6 horas da tarde de minha casa e fiquei na casa da Nilza até umas 8 horas. Então, falei que já ia embora. Meu sogro, seu Urbano, me aconselhou a ir direto para casa e deixar esse negócio de caçada para lá, pois a gente já estava no período da quaresma. Mesmo assim, eu decidi ir para o mato, tentar pegar algum bicho. Deixei minha bicicleta guardada na casa do meu sogro e fui caminhando. Depois que saí da fazenda, segui pela vereda, que vai para um riacho, onde costuma aparecer muito bicho, na localidade chamada Bonito do Meio. Uma meia hora depois, entrei por um caminho que passava em frente ao sítio da Dona Maria da Lagoa, uma senhora que morava com sua família no meio da mata. Ela era curandeira e conhecia todas as pessoas que moravam ali por perto, pois além de curandeira, era benzendeira e parteira. Nesse dia, ela estava atendendo algumas pessoas, pois tinha um carro parado em frente à casa dela. Mesmo assim, eu fui andando até a casa para pedir um copo d'água, pois estava com muita sede. Silvia, a filha de Dona Maria, que era minha amiga desde a época da escola, me serviu água e aproveitei para descansar. Fiquei um pouco proseando com ela e seu tião, o marido de Dona Maria. Não demorou muito tempo, o pessoal que estava lá foi embora. Então Dona Maria ficou conversando com a gente e me perguntou se eu não tinha juízo para ir caçar naquela noite. Eu falei que não tinha medo. Ela pediu para que eu tomasse cuidado e pensasse melhor, pois na quaresma as entidades se libertam e algumas são bem violentas. Agradeci o conselho, mas falei que ia mesmo assim. Me despedi de todos e segui em frente. Fui andando por uma vereda e depois de algum tempo cheguei a uma cerca que fazia extrema com as matas da fazenda JK. Soltei o cachorro e esperei ver se ele acuava alguma coisa. Depois de algum tempo, ele não voltou. Então eu bradei e assobiei chamando ele de volta. Logo após meu assobio, eu ouvi algumas vozes, a uma distância de mais ou menos umas 50 braças. Então, eu pensei que tivesse mais alguém caçando por ali. Então pensei, deve ser os meninos de Bonito do Meio. Eles gostam de caçar e resolveram vir para essas bandas. O barulho continuou, mas eu não enxergava ninguém. E quando eu chamei os cachorros novamente, fez uma ventania medonha e o barulho começou a se aproximar. Era como se algumas pessoas estivessem conversando, mas eu não conseguia entender nada do que eles falavam. Era uma linguagem estranha e bem alta. E de repente, não era apenas vozes. Tinha ronco de porco, urros, uns sons que eu nunca havia escutado na vida. Quando escutei aquilo, eu me afastei da vereda e fiquei atrás de um murundu, só observando a direção de onde vinha o som. Então, seja lá o que fosse aquela coisa, passou perto do lugar onde eu estava, mas seguiu pela vereda na direção da mata da JK. E depois de alguns minutos, o cachorro apareceu. Mas para mim,
a caçada já tinha terminado e por isso resolvi ir embora. Eu relatei esse caso para alguns conhecidos, mas depois fiquei sabendo que meu cunhado, chamado Valdir, que é casado com minha irmã, não acreditou no meu relato. Pelo contrário, ele fez pouco caso e disse que eu estava vendo coisas, confundindo som de pássaros com gente conversando, que a mãe da lua passou voando e eu pensei que fosse uma visagem. Não vou mentir que me arrependi de ir caçar naquele dia, mas se tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é mentiroso, e também não sou bitolado da cabeça. Devido a ele ficar mangando de mim pelas costas, eu resolvi provar para ele que eu não sou de mentira e nem de brincar com essas coisas. Na semana seguinte, eu tinha um acero para eu fazer em um terreno que eu tenho perto de Bonito do Meio. Então, perguntei se ele não queria fazer o serviço comigo. Eu pagaria o dia dele e ainda falei que depois que a gente terminasse o serviço, poderíamos sair para caçar algum caititu ou uma paca lá nas bandas do riacho. Como ele gostava muito de caçar, aceitou na hora. Então, deixamos tudo acertado para o serviço e a caçada. No dia marcado, a gente chegou cedo ao meu sítio e pegamos firme no serviço. E quando foi 4 horas da tarde, já havia terminado. Descansei um pouco e fui fazer um café e uma farofa para a gente levar. E quando deu umas 6 horas, pegamos os cachorros, facão, as espingardas e saímos para a caçada. A gente foi andando pelo mesmo caminho da outra vez. E 1 hora mais ou menos depois, chegamos no mesmo local que eu tinha ouvido o barulho. Soltei os cachorros e paramos um pouco para descansar. Depois de uns 20 minutos, eles ainda não tinham acuado nenhum bicho, pois a gente não estava ouvindo latidos. Por isso, Valdir me falou: pelo jeito, aqui não vai ter bicho nenhum. Essa mata está estranha. É melhor chamar os cachorros e a gente passar para dentro da mata. E lá adiante tem outro ponto, e tem uns tatus rabo de couro. Então eu assobiei para chamar os cachorros, mas de repente começou aquela lausa. O bicho, ou seja lá o que fosse, respondeu bem perto da gente. Ele fazia um barulho estranho e medonho. Nessa hora, eu olhei para Valdir, que tremia igual vara verde. Então eu perguntei: "E aí, Valdir, que passarinho é esse que está cantando desse jeito? Tu já escutou algum passarinho fazer um barulho desses?" Ele, tremendo de medo, me disse: "Nunca escutei um negócio desse na vida não. E isso não é passarinho, é visagem." Então eu falei: mas da outra vez que eu escutei esse barulho aqui, tu falou que era mentira, que deveria ser algum passarinho. Então, me fala aí que bicho tu conhece que é capaz de fazer um barulho desses." Sem responder nada, ele levantou, fixou o olhar na direção da vereda e, gaguejando, quase sem conseguir falar direito, ele apontou o dedo e disse: "Olha lá, Marcelo, o que é aquilo?" Quando eu olhei, eu me arrependi de armar para Valdir, pois estava ali, a poucos metros da gente, uma figura que lembrava uma mulher, mas era muito alta, tinha no mínimo 2 metros de altura, um olhar de fogo e um aspecto cadavérico. A pele dela parecia colada aos ossos, parecia flutuar e em sua cabeça levava algo que lembrava uma trouxa de roupas, de onde saíam os sons que a gente escutava. Era como se dentro da trouxa existisse gente conversando, gemendo de dor, gritando. Aquilo era uma coisa bem feia e fez qualquer um perder as forças das pernas, sem contar o odor que exalava. Quando a gente viu aquilo, saímos correndo, nem pegamos as tralhas que estavam dentro de um saco de linhagem. Não demorou muito, a gente pegou a vereda e só paramos de correr bem mais lá adiante. Eu parei um pouco e fiquei só escutando o barulho, passando na vereda, e subiu o mata dentro até desaparecer. Depois que a gente chegou à minha casa, Valdir me perguntou se eu não tinha medo. Eu disse que essas coisas da mata a gente tem que ter respeito, e só trouxe ele ali para ele ver que eu não sou de mentira, e que nas matas existem muitas coisas que os homens não conhecem,
mas nunca esperava encontrar uma criatura daquelas. Pedi desculpa a ele, que me perdoou e também se desculpou por não ter acreditado em mim. Essa não foi a única experiência sobrenatural que eu tive nas matas, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado e boa noite.